E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer a análise do último dia do mês de fevereiro. Chegou sexta-feira, tá acabando a abertura aí do carnaval. Para quem for curtir, que eu vou trabalhar. E aí, vamos ter aqui todos os jogos dessa sexta. Ontem uma quinta muito difícil, sem quase nada para fazer. Hoje uma sexta onde eu vejo um pouco mais de oportunidade, a abertura do final de semana. Alguns avisos muito importantes para te ajudar, apostador, nessa sexta-feira. Cara, terça, quarta e quinta, né? Terça-feira de carnaval, quarta de cinzas e quinta-feira, Champions, Europa League, Conference League, né? Champions e depois Europa League, Conference League. Isso é muito importante porque muitos favoritos estão vindo numa rotina muito pesada de jogos e não conseguiram descansar tanto. Teve Copa aí no meio de semana, teve alguns que descansaram, enfim. E aí vão jogar agora no final de semana e depois vão jogar Champions. Então podemos sim ter muitos times poupando agora nesse final de semana. Teve alguns que já poupou na Copa. Então isso é muito importante a gente avaliar. E mesmo que não poupe, é a gente cuidar um pouco mais desses times, porque eles tendem a diminuir um pouco o ritmo na semana pré-Champions. Isso é muito comum, é uma fase de oitava de final, uma fase difícil, muitos jogos parelhos, beleza? Depois desse aviso, 2 da tarde, vamos começar aqui contra o jogo do Ittihad contra o Pirâmides, lá no Egito, na Premier League do Egito. Cara, o Pirâmides vem aqui segundo colocado, empatado com o Al-Ahly, com a chance de manter sua liderança, é muito importante. Vai pegar um time aqui de meio de tabela, um time bom, esse Al-Ittihad não é um time ruim, mas o Pirâmides para mim é muito melhor. O Pirâmides vem em uma fase ótima, cara. Você vê aqui os piores resultados dele foi ali no início da temporada. Depois disso, conseguiu um empate com o Al-Ahly fora de casa. Vitória do Zete, vitória, sempre ganhando de pouco. Não é um time que faz muito gol. A gente vê isso, ó. 9 jogos aqui, o único, só teve 2 jogos que fez mais de 2 gols e um aqui que não fez nenhum. Geralmente é um golzinho, mas se defende muito bem. É um time que toma pouquíssimos gols. Do outro lado, um time super under, toma pouquíssimos gols, também faz muito pouco. Então, tende a ser um jogo under, um jogo mais travado, mas também pode ser um jogo bom para tentar esse Lei Ittihad aqui, para tentar ficar a favor do Pirâmides. Próximo jogo que eu trago é na Bundes 2, também para a gente hoje, 2h30. Vamos ter o Fortuna contra o Fürth. Cara, o time do Fortuna que ainda assim tem chance, tá na disputa aqui para tentar o acesso à Bundes 1, tentar o acesso a subir. Eu diria que aqui na competição do Nuremberg para cima tá aqui ainda com chance, porque é 4 pontos só. O Fürth já fica numa situação muito complicada, né? De 9 pontos, tem muita gente também na frente, então eu acho que o Fürth esse ano é se manter aqui, continuar tentando se manter, enquanto o Fortuna está muito nessa disputa, ainda falta bastante rodada. Lógico que a Bundes 2 é imprevisível. O Fortuna, cara, dentro de casa não vem com a melhor campanha do mundo, uma campanha muito aqui 4-4-4, né? Não é uma campanha boa para dentro de casa. Fora vai muito bem. Já o Fürth fora também não vem muito bem. Não é um time tão forte. Odds aqui estão dando um certo favoritismo pro Fortuna. Quando a gente vai ver o Fortuna, é um time que era muito mal no começo da temporada, ó, ruim. Só que agora deu uma engatada. Veio de 2 vitórias, vem crescendo dentro de casa, vem melhorando, sabe que precisa muito vencer. E pelo outro lado, o Fürth era um time que vinha um pouco melhor, tem essa vitória aqui com o Paderborn, mas no geral vem com a race bem ruim nos últimos jogos. Eu acho que é um jogo que pode dar momentos de Lei Fürth, mas não acho um jogo muito fácil. Quando a gente vê aqui em questão de primeiro tempo, a gente vê que o time do Fortuna é um pouco melhor também na race recente, apesar de ter perdido o último jogo inclusive que ele conseguiu recuperar no segundo tempo. Então, ainda me traz um pouco mais de segurança de tentar esse Lei Fürth. E um ponto que eu gosto muito nesse jogo é as bolas paradas do Fortuna. É um ponto forte do time e é um ponto fraco do Fürth. Então, para mim, Lei Fürth nas bolas paradas pode ser um ponto muito favorável nesse jogo. Também acho um jogo bem interessante para gols no final. Ambos times têm uma tendência aqui de sair, de tomar gol aqui no final. O que eu não gosto tanto é a tendência de fazer deles é um pouco baixa. Eles têm bem mais tendência de marcar gol no primeiro tempo. 3h30 da tarde vamos ter o jogo aqui do Sud Tirol
contra o Spezia, cara, outro jogo bem interessante. A gente tem um time aqui que está tentando sair da zona de rebaixamento e outro time que está tentando aqui, tá aqui na melhor posição do playoff, né, da promotion, e está tentando buscar aqui a vaga do Pisa, tentando esse acesso direto, já que os dois primeiros já sobem direto, não precisam de playoff. Cara, o time do Spezia tem chance sim de brigar, mas não tá fácil. Tem 7 pontos de distância. E é muito importante saber que vai ter o jogo nesse final de semana de Sassuolo e Pisa. Então, o Spezia tem a chance de diminuir essa vantagem, porque de um dos dois, né? Caso o Pisa ganhe, o Sassuolo vai ficar em 62, ele vai ter a chance. Lógico que para o Spezia a melhor coisa do mundo seria a vitória do Sassuolo, para ele tentar ultrapassar o Pisa, que está muito mais fácil, muito mais perto. Ainda falta bastante rodada aqui para a gente, falta 11, né? Mas não é fácil tirar esses 7 pontos. O Spezia vai ter que ralar um pouco. E para isso precisa muito vencer. O Spezia fora de casa tem sido um bom visitante, perdeu muito pouco. O grande problema é que tem empatado demais, muitos empates. O Subtirol dentro de casa não tem sido um time dos melhores, muitas derrotas, alguns empates, algumas vitórias, e tem que tentar buscar. O que eu não gosto é que o Subtirol tem 2 vitórias recentes. A gente via aqui, ó, tinha vencido 2, depois uma race muito ruim e depois conseguiu vencer 2 vitórias. Isso me deixa um pouco receoso de estar sendo um bom momento do Subtirol. Já o Spezia aqui do outro lado, vinha de 2 vitórias, depois acabou empatando no último jogo. É um time que, igual eu falei, empata muito, então eu fico um pouco receoso. Mas, de todo jeito, eu ainda acredito que o time do Spezia pode ir bem. O que eu gosto aqui do Subtirol é um time que de primeiro tempo não tem tantas vitórias assim, tem um pouco mais de dificuldade, mas tem marcado primeiro mais do que sofrido. Então é um fator aqui pra gente também ficar ligado. Nos tipos de gol, cara, o time do Spezia tem uma bola aérea muito, muito, muito boa. É muito forte nisso e o do Subtirol também sofre bastante. Então bolas aéreas do Spezia é um ponto forte desse confronto. Próximo jogo que eu trago é o time do Laval contra o Martins. Cara, o time do Martins é um time que realmente não vem bem, apesar de ter 2 vitórias aqui no seu Race 5, também tem 3 derrotas, é um time bem mais fraco. O Laval que veio numa campanha boa em casa, estava vários jogos sem perder, aí acabou perdendo pro Annecy aqui no último. É um time aqui que tem chance de acessar aqui esse top 5 de playoffs, tá na disputa com certeza. E o Martins, por outro lado, tá lá na zona de rebaixamento, também precisa muito da vitória, mas vai enfrentar o time do Laval, que é um time bem melhor. Na questão da bola parada, o Laval é um pouco melhor, mas também não é um destaque tão grande assim. É um jogo para mim para tentar o Lei Martins, tem que tomar cuidado com o delay, mas também não acho um jogo tão fácil assim. Próximo jogo também às 4 horas a gente vai ter o Al Hilal contra o Al Ahly, cara, jogo muito interessante. O Al Hilal dentro de casa, cara, que é um time muito forte, 11 partidas, marcou primeiro em 9, só sofreu primeiro em 2, só tem um empate aqui com o Riad, o resto só vitórias. Cara, o Al Hilal que está nessa disputa muito forte aqui contra o Al Ittihad. O Al Ittihad ontem que acabou empatando o jogo, então tem uma ótima oportunidade aqui do Al Hilal tentar... Não, quem empatou ontem foi o Al Nassr, não foi? Ou foi o Al Ittihad? Não, o Al Nassr vai jogar hoje, então quem empatou ontem... Vamos olhar aqui. Deixa eu procurar aqui que eu não lembro, cara. Me deu um branco. Foi ontem ou foi antes de ontem? Eu sei que teve um que empatou, que tomou o gol no finalzinho. Acho que foi antes de ontem. Aqui agora não vai buscar. Enfim. Vamos seguir aqui. O Al Hilal tá aqui, ó, com 22, tá com a mesma quantidade, 5 pontos de diferença. Tem que continuar ganhando, tem que tentar tirar essa diferença de pontos se quiser ser campeão. Mas vai pegar o time do Al Ahly, que é um time bom, cara, 5º colocado, um time que está tentando entrar aqui no top 3, que vai tentar dificultar. O Al Ahly não é um visitante ruim, é um time bom que com certeza vai dar trabalho. Então, cuidado, é um time que vem de 3 vitórias. O Al Hilal é melhor? É. Al Hilal é melhor na bola parada? Sim. Mas é um jogo para a gente tomar um certo cuidado aqui. Não é um jogo para a gente ir cegamente no Al Hilal. Tem que ir nesse lei, mas tem que ir bem na manha. Tem que tomar cuidado porque é um adversário difícil. Outro jogo interessante aqui que a gente vai ter, aqui já é um jogo bem mais disparelho, a gente vai ter aqui o Al Nassr, cara, que vem muito bem recentemente, em 4 vitórias aqui nos últimos jogos, inclusive ganhou do Al Ahly ali em casa, que é um bom time.
E agora vai pegar o Orobá aqui, cara, um time que vinha bem mal, engatou 2 vitórias agora recentemente, mas não é um time tão forte. O Al-Nassr, que precisa dessa vitória, cara, tá disputando aqui com esse Kashida aqui e com o Al-Ahly, essa terceira posição, tá bem disputada e também tem chance ainda de brigar pela segunda contra o Al-Hilal. Então, precisa da vitória, precisa ir para cima, não pode vacilar, e eu acho que aqui é um lei bem mais fácil de acontecer do que o do próprio Al-Hilal. Próximo jogo às 4h30 da tarde, a gente vai ter hoje Stuttgart contra o Bayern. Cara, o time do Stuttgart é um time que fez uma temporada passada muito boa, tinha iniciado até bem essa temporada, mas é um time que tem decaído bastante, cara. Depois dessa última janela, não foi uma janela tão boa para o Stuttgart. O time parece que desencaixou. O time perdeu para o Mönchengladbach, perdeu para o Wolfsburg, que não são times tão bons, tá perdendo posições. Se quiser voltar a entrar num top 6, top 5, tem que voltar a ganhar. Mas é fácil falar, difícil é fazer, né? Pegar o Bayern de Munique, cara, um time que em 23 partidas só tem uma derrota, 4 empates, líder do campeonato com mais de 8 pontos de vantagem, vem muito bem. Melhor visitante, melhor mandante, melhor tudo, cara. Fora de casa, somente uma derrota e 3 empates. E quando a gente vai ver, tem um empate recente contra o Leverkusen, que é o segundo colocado, então não é demérito nenhum. Teve essa derrota aqui para o mais, esse empate com o Dortmund, um pouco recente, mas, cara, não tem o que falar. O Bayern é muito melhor. É um jogo totalmente pro Lei Stuttgart. Qual é meu único adendo aqui nesse ponto? O Bayern tem aí, no meio da semana, o jogo da Champions League. O Bayern vai pegar quem, meu Deus? Agora deu branco. Eu olhei, cara, para fazer o estudo aqui para vocês, mas não lembro. Deixa eu puxar aqui rapidinho. O Bayern pega um sorteio. Não foi o Feyenoord, não. O Bayern passou do Celtic e vai pegar quem? Para parar. É na terça ou na quarta o Bayern? O Bayern deve jogar na terça. Não, na terça não é o Bayern. Cara, não precisa nem poupar, viu, Bayern? Só vai jogar na quarta contra o Bayer Leverkusen. Achei. Bayer Leverkusen. Então, cara, o Bayern eu acho que não precisa poupar, porque ó, vai jogar terça-feira em casa. Vai jogar terça-feira em casa, então não vai nem viajar. E tem sábado, domingo, segunda e terça. Vai jogar na quarta, 4 dias para descansar. Eu acho que dá para os caras descansar bem. O Bayern que no último jogo já tinha poupado o Kane, se eu não me engano. O Kane só jogou um tempo. E vai estar aqui jogando contra o Stuttgart. Mas tem um jogo contra o Leverkusen, que é um adversário chato e difícil para o Bayern, viu? Tem sido uma pedra no sapato do Bayern nas Copas. Eliminado o Bayern. E eliminou na Pokal 2 anos seguidos e agora vai pegar na Champions. Então, tem esse jogo, o Bayern pode dar, igual eu falei no aviso, pode dar uma perdida por isso, mas é muito superior aqui, cara. É melhor que o Stuttgart, então o jogo é para ler Stuttgart, o jogo é para tentar ficar aqui a favor do time do Bayern, porque ele é muito melhor. Próximo jogo que eu trago aqui é o Cartagena contra o Eibar, cara. 2 times que estão numa péssima situação, que estão jogando muito mal. Mas o Cartagena, cara, é um dos piores times dessa La Liga 2. Realmente é um time muito ruim, muito fraco. O time do Cartagena é muito, muito fraco e por isso eu vou ainda dar uma chance aqui pro Eibar. Apesar do Eibar não vir bem fora de casa, realmente ser um time muito ruim, mas o Cartagena, cara, é péssimo. Olha que pior mandante do campeonato, só 2 vitórias, 2 empates. Então ainda vou ficar de olho nesse Lei Cartagena pelo momento. Quando a gente puxa aqui, ó, recentemente o Cartagena vem de 3 derrotas, tem essa última vitória aqui contra o Sporting, mas nada mais. O Eibar também não vem bem, ó, 2 derrotas, empates, ganhou muito pouco fora de casa. 2 times bem ruins, então é aquele Lei feio. 4h45, vamos ter Fiorentina contra Lecce, cara. Apesar da Fiorentina não ser o melhor time do mundo recentemente, veio de 2... É foda, ó. Ganha da Inter 3-0, depois perde pro Como. Não tá naquela constância que a gente gosta, mas vai pegar o time do Lecce, que também é um time que tá tendo bastante dificuldade, um time que ganhou muito pouco fora de casa, apesar de ter 2 vitórias recentes. E, cara, eu gosto da Fiorentina contra esse tipo de time, ela geralmente confirma um pouco mais. Vem aqui em 7º, precisa voltar a ganhar, não tem sido o melhor mandante, mas vai pegar aqui o Lecce, que é um visitante bem ruim.
é um jogo puxado mais para a Fiorentina. A Fiorentina que tem uma bola aérea forte e o Lecce sofre com a bola aérea. Então, com certeza, pode ser um ponto a ser explorado pela Fiore. Próximo jogo a gente vai ter o Mônaco contra o Reims, cara, outro jogo bem interessante. O time do Reims vive um momento péssimo, não é um time que tá vindo muito bem. E o time do Mônaco, cara, vem de vários jogos fazendo bastante gols, sendo bem over, sendo bem ofensivo, voltando aqui a galgar boas posições, tem sim chance de brigar aqui por terceira colocação, quarta colocação, vir buscar essa Champions League. O Mônaco, que, deixa eu até procurar aqui, eu acho que tá na Champions. Deixa eu ver. O Mônaco caiu, não lembro. Eu acho que caiu pro Benfica, não foi? Não tá na terça. O Mônaco caiu. O Mônaco caiu pro Benfica. Foi. Então, já não tem mais Champions. Agora é focar no campeonato. Também não tem mais Copa não tá mais na Copa da França também. Então, é isso aqui. É focar no campeonato agora, vir com tudo. Jogo para tentar pegar esse Ley Reims. Próximo jogo a gente vai ter o Sheffield Wednesday contra o Sunderland. Cara, o time do Sheffield Wednesday é um time que tem bastante dificuldade de vencer, poucas vitórias aqui dentro de casa. É um time que está ali no meio da tabela, acabou que se distanciou bastante da zona de rebaixamento, mas também não está perto da zona de cima. É se manter aqui mais na meiota mesmo. E o Sunderland que está aqui na busca de subir para a série, para a primeira divisão, para a Premier League. Não é dos melhores visitantes, mas também não é um visitante ruim, e vai pegar o Sheffield Wednesday, que é um mandante bem fraco, cara. Para dentro de casa ele é um mandante bem ruim. Então, odds bem equilibradas. Eu sei que o Sunderland perdeu a última partida pro Leeds, mas fora isso vinha com 2 vitórias, vinha bem recentemente. Então, eu acho sim que dá para encaixar esse Ley Sheffield aqui. A odds está bem parelha, o mercado deve ter alguma informação que a gente não tem. Pode ser que tem algum desfalque, alguma coisa, então vou levar esse jogo bem pro live, bem na manha, porque essas odds me deixaram bem suspeitos. Mas se vier tudo titulado, tudo direitinho, cara, pode ser um grande lay, porque as odds são muito parelhas e para mim o Sunderland é bem melhor. Para fechar o dia às 5 horas, vou trazer o jogo do Aston Villa contra o Cardiff aqui pela FA Cup, cara. O time do Aston Villa vem para esse jogo, o time do Aston Villa vem para esse jogo aqui de hoje com muito favoritismo, vem muito forte. O time do Cardiff não é um time muito bom, não vive um bom momento nem na sua divisão, e aqui vai ter que enfrentar um Aston Villa que é muito melhor. Lembrando que vai ser jogo único aqui, é um jogo só, isso, jogo único, então quem ganhar passou. Essa fase aqui é tô puxando aqui, oitavas de final, já é uma fase boa, uma fase importante. E, cara, odd muito alta, odd muito esmagada, fica um pouco difícil de trabalhar, mas caso tenha ainda algum pingo de odd que estava mais baixo e subiu muito, eu vou tentar buscar algo a favor do Aston Villa, pessoal. Tentei tirar aqui o melhor dessa sexta-feira, espero que tenha conseguido ajudar vocês. Grande abraço, tamo junto e até amanhã.